Oi, você já deve ter percebido que é muito mais fácil identificar erro nos outros do que os nossos mesmos. Eu também era assim. Na verdade, quem não é, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque por muito tempo eu identificava os erros nos outros, mas não percebia os meus. Como assim? Eu era uma pessoa que permitia que as minhas feridas de infância, as feridas do passado, influenciassem minhas ações no presente. E isso abriu um grande espaço na minha vida, abriu um espaço que, com o tempo, foi preenchido com ideias, com teorias do movimento feminista. E esses tipos de pensamentos entrou assim na minha cabeça, sem eu nem sequer perceber, porque quando você é muito voltado, né, você é guiado pelas suas feridas, você tende a abraçar aquilo que parece ser um conforto para você. E essas ideias, essas teorias, elas vêm dessa forma. Elas vêm num prato servido como uma sopa quentinha para aquecer seu coração. E eu bebi dessa sopa. Eu não percebi, mas com o tempo eu me tornei uma mulher ríspida, orgulhosa e muito confrontativa. O problema é que, assim, eu tinha esse posicionamento, não era assim com as pessoas de fora, porque eu tinha aquele cuidado de ser querida, né? Eu tinha essa preocupação em ser querida pelas pessoas. Eu era assim justamente dentro de casa, no meu casamento. E demorou para mim perceber. Demorou para mim entender que eu estava sendo uma esposa rixosa, porque até então para mim parecia que estava tudo normal. Até que um dia eu tive a ajuda de quem conhece meu coração melhor do que eu mesma, o Senhor. E Ele mudou a minha percepção, Ele abriu os meus olhos para que eu pudesse enxergar o quanto eu estava intoxicando, vamos dizer assim, a minha vida conjugal com as minhas ações, com o meu posicionamento totalmente rixoso, iracunda, como diz a Bíblia. E eu quero falar um pouco a respeito disso com vocês. Mas como assim, né? Vamos lá. Eu quero ler para vocês um pouquinho do que Provérbios diz a respeito da mulher rixosa. Olha só. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Provérbios 29, 19. Melhor é morar num canto de águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Provérbios 21, 9. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Provérbios 27, 15. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Provérbios 27, 16. Sabe qual é o grande problema dessas mulheres? É que elas estão assumindo essa posição sem perceber. Por quê? O movimento feminista ele faz as mulheres acreditar que a oposição de mulher rixosa, na verdade, é uma posição de mulher forte. Como assim? As mulheres se tornam brigonas, se tornam aquelas donas da razão, duras demais de coração, briguentas, resistentes. E elas acreditam que esse é um sinal de força delas, né? Elas pensam que estão sendo fortes e posicionadas. Quando, na verdade, elas estão sendo mesmo chata, né? Chata, estão sendo mulheres totalmente rixosas. E esse tipo de mulher é muito comum você encontrar no local de trabalho, às vezes em faculdades, às vezes você mesmo é uma dessas mulheres, mas não percebeu ainda porque acredita que tá tudo bem. E outra coisa também é que o nosso ciclo social acaba nos influenciando muito. Como assim? Às vezes você anda com mulheres que bebem do mesmo veneno que você está bebendo e por vê-las fazendo coisas que você também faz, parece que está normal. Não tem nada de errado. Porque na sua percepção, tanto você quanto essas mulheres estão simplesmente sendo fortes. Mulheres fortes, empoderadas, né? Que é a palavra do momento, empoderamento feminino. Sempre que eu vejo isso eu me questiono, mas tá, de quem está tomando poder? Tá tomando poder do marido, do patrão? E aí, empoderada, de quem é o poder que você está tomando? Porque é justamente isso que a palavra quer dizer. Empoderamento é você tomar o poder de alguém. Tá? E de quem você está tomando poder? O que essas mulheres não conseguem entender até hoje é que nós mulheres somos fortes, naturalmente fortes. Nós não precisamos nos empoderar, nós não precisamos tomar a força de ninguém para mostrar o nosso valor. Mas como mudar, né, essa posição? Como começar a ter uma mudança de mente, uma mudança de coração? Primeiro é reconhecendo. Não tem como você curar uma doença da qual você não conhece. Primeiro é necessário você ter o diagnóstico. Comigo foi assim. Eu não estava indo em busca de uma mudança, porque para mim eu não estava precisando de mudar nada. Mas no dia que eu comecei a entender que eu precisava mudar, foi aí que tudo começou. Eu uma vez escutei uma frase muito interessante, bem assim: o louco, quando toma ciência de que é louco, ele está iniciando seu processo de cura. E nas nossas vidas é assim. O primeiro passo para a mudança genuína é reconhecendo que você precisa mudar. É você identificando aquilo que precisa ser mudado. Mas não adianta você querer mudar com base na sua própria força, porque a gente tende a cansar.
Quando nós tentamos resolver as coisas com base nas nossas próprias limitações, a gente cansa. Chega uma hora que você desiste. Outra coisa que nós precisamos entender é o seguinte, que não tem como você se tornar uma mulher mais feminina, se tornar uma mulher virtuosa sem Cristo. Eu já vi demais aqui no Instagram muitas mulheres, vários seguidores, falando que, não, eu tento falar sobre feminilidade, sobre como abençoar seu casamento de uma maneira não cristã, sem trazer Jesus para poder alcançar várias mulheres. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem como você mudar sem Cristo. Sabe por quê? Porque Ele é o único capaz de transformar um coração de pedra no coração de carne. Foi Ele que te criou. É como se você pegasse um carro, vamos imaginar um carro com motor fundido. E aí você viu na internet várias pessoas falando que você não precisa seguir a orientação do fabricante. Dá pra você consertar um motor fundido com cola super bonder e fita adesiva. Você acha que vai resolver? Não vai. Por quê? Porque o fabricante sabe exatamente como se resolve o problema. E nós somos criação perfeita do Senhor. Nós fomos criadas à imagem e semelhança dele. O nosso casamento foi sonhado pelo próprio Deus. O nosso casamento, ele é uma criação do Pai para nós. Então não tem como você mudar algo sem Cristo. Se você quer realmente uma mudança verdadeira, traga Cristo para o centro. Cristo para o centro da sua vida, Cristo para o centro do seu casamento. Ele tem que ser a terceira dobra. Esse é o primeiro ponto para você atingir uma mudança genuína, tanto na sua vida pessoal quanto no seu casamento. E esse é um dos temas que eu abordei no e-book de Rixosa Virtuosa, há 2 anos atrás, né? Eu acho que já não tem 2 anos, não, tem 1 ano já que eu escrevi esse e-book. E já tem tempo que eu tô querendo vir aqui no Instagram falar a respeito. Aí hoje eu decidi vir. Se der certo, eu quero vir trazer mais vídeos a respeito com vocês aqui. Mas, o que eu quero deixar de pergunta aqui é se você já percebeu que existe algo em você que precisa ser transformado pelo Senhor, sabe? Se existe algo em você que precisa ser mudado, mas que você mesma, com as suas próprias forças, não está conseguindo mudar. Se existe, apresente ao Senhor. Exponha isso a Ele. Ele vai te dar a devida orientação para uma mudança verdadeira de vida. Uma mudança verdadeira no seu casamento, no seu relacionamento. Seu casamento foi feito para ser uma bênção. E não um palco de contenda e condenação e quebra-pau. Nada disso. E se tudo isso que eu falei pra vocês fez algum sentido, eu te convido a compartilhar com outras mulheres, para que eu possa estar trazendo mais vídeos e também convidar vocês a conhecer o e-book que eu escrevi, pra gente até mesmo ir trocando algumas ideias a respeito que está lá. E é isso.